Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 11 de setembro, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Estamos vivenciando o mês da Palavra, o mês da Palavra de Deus. Que o Evangelho, que é o próprio Cristo, possa tocar a nossa vida e assim abramos o coração para que façamos o encontro verdadeiro com o Senhor. Por isso iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então poderá enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então nós estamos diante desta pequena passagem onde o Senhor nos traz uma parábola do cego. Um cego que quer guiar outro cego. O que nós poderíamos tirar como mensagem desta palavra? É importante perceber que Jesus não proíbe de chamar a atenção de nossos irmãos e nem de mostrar as imperfeições, as dificuldades, aquilo que muitas vezes não nos permite caminhar e vivenciar este encontro com o Senhor. Porém, Ele insiste para que façamos de olhos abertos e não cegamente. Por isso Ele traz esta imagem de um cego que guia outro cego e posteriormente do cisco em relação à trave, a algo que é bem maior do que um pequeno cisco. Portanto, para que possamos realmente corrigir o próximo, precisamos limpar bem os olhos. O nosso olhar deve estar limpo. E uma vez que este olhar está limpo, nós deixamos de lado um olhar turvo, um olhar que está contaminado por todas as paixões desordenadas, por tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos deixa então aprisionados. Quer corrigir o teu irmão sem passar antes por um exame de consciência, de uma purificação própria? Nós precisamos, de certa maneira, e aqui não estamos buscando a perfeição, no que quer dizer respeito de que nunca vamos errar, mas nós precisamos, de certa maneira, ser capazes de dar exemplo, testemunhar a palavra, testemunhar o amor de Deus em nossa vida. Somente assim que nós podemos então viver esta correção. Quer corrigir outra pessoa sem passar antes por uma purificação de nosso olhar interior, é agir então como aquilo que o Senhor dizia, um cego guiando outro cego. Portanto, nós devemos proceder de que maneira? Tirar primeiro, então, a trave do nosso olhar. O que isso significa?
corrigir-nos a nós mesmos. Devemos nos corrigir, ver as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas misérias, para que assim tenhamos então a graça de corrigir, orientar nossos irmãos e irmãs. Uma vez que esta correção seja realizada, teremos a capacidade de ver então as limitações do próximo e indicar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é necessário para viver então este caminho de unidade com o Senhor. E qual a grande surpresa de tudo isto? O que isso tem de novo? Muitas vezes tiramos a trave do nosso próprio olho e assim veremos que o cisco no olho do nosso irmão é tão pequeno que muitas vezes não vale nem a pena mencioná-lo. Às vezes gastamos tanta energia, ou veremos até que aquele cisco só existe muitas vezes em nossa própria imaginação. Quantas vezes passamos por isto? Quantas vezes vamos criando situações em nossa mente, em nosso pensamento, e viver então esta purificação é ter a graça muitas vezes de acabar com esses julgamentos, com essas criações que muitas vezes vamos vivenciando. Em sintonia a isto, a primeira leitura nos chama a atenção e eu gostaria que depois, com o tempo, você pudesse estar recorrendo a esta leitura. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19 e depois 22b a 27. E o que diz São Paulo? Ele diz: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. A correção deve estar em sintonia com o Evangelho pregado e testemunhado. Mas o que é isto? Ele diz que consiste em um salário na própria pregação do Evangelho. Ele não recebe nenhum tipo de salário. Por quê? Não foi ele em sua iniciativa própria que vivencia isto, mas é o Senhor que o convida a testemunhar o Evangelho. E assim então, o que ele faz? Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Em quem? Em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e proteja, e que o nosso coração possa então testemunhar o Evangelho de Cristo. E assim, como o salmista, poderemos dizer: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.